Salve, Nelson na voz mais uma vez, ou pela primeira vez se você estiver vendo esse vídeo ou esse canal pela primeira vez, quer dizer novamente que o algoritmo do YouTube está totalmente quebrado. E recentemente, né, uns 2 dias atrás, eu lancei um vídeo falando sobre por que eu acho isso, né? Se você quiser conferir, tá lá. E estarei também fazendo com esse vídeo um título totalmente genérico. A thumbnail, eu acredito que vai ser gerada automaticamente aqui, né? O YouTube vai decidir qual que vai ser o ponto do vídeo. E eu tô aqui pra falar, né, que eu tô cansado de IA. Mas eu não tô cansado totalmente, né, tipo... Porque, pra quem não sabe, se você não é criador de conteúdo, se você não trabalha com isso, quando você vem aqui no YouTube Studio... Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela pra vocês. Pegar um canal aleatório meu aqui. Você vem aqui, você vai em conteúdo, né, que é pra ver o que você já postou. Tem a parte de vídeo, short, ao vivo. Nela também você pode ver os analytics do vídeo, né? Pra saber se ele foi bem, se tem impressão e tudo mais. Mas de um tempo pra cá, tem uma abinha chamada Inspiração, que é a primeira, pra falar a verdade. Quando você entra nela, você vai ver que vai ter o ícone do Gemini, né? Que é o mesmo Gemini que analisa tudo que eu falo nesse vídeo. Mesmo se eu fizer nenhuma tag, se eu não fizer nenhuma parte de SEO, né? E SEO é o System, não, o Search Engine Optimization, né, que é uma forma de você fazer que a barra de pesquisa funcione a seu favor, né, que o que a pessoa pesquisar vai já dar pro seu conteúdo, é que muitas pessoas utilizam para fazer o tráfego pago, né, mas tô falando demais. Você vem aqui na inspiração, você vai ver que vai estar, mesmo se o seu YouTube estiver em português, vai estar aqui ideias para o seu próximo vídeo, inspirado no seu canal. Vai ter uma coisa que ele vai pegar com base no que você já falou, e vai ter, tipo, umas opções de ideia de vídeo, né? Só que em inglês. Então, tipo, tá em fase experimental ainda. Até o, o próprio YouTube fala aqui, né, que o conteúdo já do Cunhá pode ter variações de qualidade e ser incorreto ou inadequado. Não use esse conteúdo como orientação profissional. Tenha cuidado ao criar algo ao usar as ideias sugeridas, né? E qual que é o meu ponto, que é a premissa desse vídeo? É que as pessoas estão deixando de pensar por si mesmas. Elas estão cada vez mais, né? Você deve ter percebido em muitas redes sociais, Instagram aí, Facebook, Twitter, né? O lixo da humanidade que é o Twitter. Não entre lá, ou X, como diz hoje em dia, né? E as pessoas não estão pensando mesmo. Ou elas estão perdendo bastante capacidade de interpretação de texto, de ironia, né? Que é uma coisa... E sarcasmo, as pessoas não entendem mais sarcasmo e ironia de jeito hoje. Às vezes, quando tem, elas acham que é um ataque pessoal. E uma coisa que eu falei no vídeo anterior, né? E quando se discorda de alguma coisa, as pessoas acham que é um ataque pessoal a elas. Porque elas fazem com base naquilo que elas gostaram, que elas acharam interessante, que elas se importam, né? Que elas fazem aquilo meio que uma base da personalidade delas, né? E para linkar com o assunto desse vídeo, que é sobre ar, por exemplo, eu cliquei num aqui aleatório. Vou até tirar um print para deixar pronto, aí dá pra eu colocar pra vocês depois. Pronto, já tirei aqui. Beyond Dreams, The Unseen Value of Failure. Olha, gastei o inglês aqui. Aqui, a tradução livre seria Além das Vitórias. O valor que não é visto, né? O valor oculto das falhas. Aí ele, quando você clica, tem os ganchos, né? Que são os hooks. Que ele já dá 3. Ele tem um que é uma questão e um desafio. Outro que é uma intriga com uma questão, né? Uma intriga com um paradoxo. E outro que seria mais direto, que é orientado a benefício do próprio espectador, né? Porque se você assistir algo, você vai ganhar alguma coisa com isso. Mas enfim, isso daqui segue meio que o esquema certinho de vídeo pra vender um produto pra você no final, né? Um curso. E curso de vender curso, tantas coisas, né? E eles sempre começam, assim como eu também fiz no último vídeo, né? Que começa com uma questão de se, né? Uma probabilidade. Se você ler esse livro, você nunca mais vai precisar pensar em como ganhar dinheiro. Se você ver se você faz algo assim, você está fazendo errado. Veja aqui como fazer. Ou, por exemplo, depois que eu descobri isso, faturei milhões na minha vida, sabe? Tudo segue uma formosinha que são os ganchos, né? Que mexem na parte psicológica do ser humano, que sempre tem aquela dúvida, né? Eles querem saber, curiosidade e tudo mais. E com base nisso, eles já deixam você sempre presos, né? Por exemplo, agora nesse vídeo aqui eu tô falando 5 minutos. Já vai ficar maior que o vídeo anterior.
Se eu prendi sua atenção até aqui, parabéns, você já não está mais com a grande maioria das pessoas que tem um foco de atenção de 15 segundos, né? E eu não preciso ficar com minha voz, a tela do jogo, mais outro estímulo visual seria, sei lá, alguém fazendo um GUI, né? Ou um ASMR pra você ficar focado no que eu tô falando. Nem preciso de legendas aqui o tempo todo falando o que eu tô falando, certo? Mas o foco principal aqui é as pessoas não conseguem mais pensar. E com base nisso, o YouTube tá usando muita IA pra tudo. Tanto pra fazer thumbnail, e algumas estão muito boas, né? Você nem percebe que é IA, pela verdade. Mas acontece, quando você cria essas coisas nos vídeos, né? Ele tem uns ganchos, ele tem um roteiro. E todos os roteiros seguem o mesmo esqueminha. É até meio preguiçoso. Se você começar a ver canais que fazem vídeos com base nisso daqui, você vai ver que muitos deles se repetem, tanto a narrativa quanto o foco, né? Por exemplo, canais que fazem roteiros totalmente eles vão ter muitas palavras e frases meio que copiadas, né? Que meio que seria um vício de linguagem da própria IA. Porque se você, como vocês devem saber, né? A IA é uma máquina de aprendizado que ela lê um monte de coisa, ela faz uma database, né? Gigante para consultar, e inclusive teve muitas coisas como, por exemplo, o Facebook copiando livros sem comprar, né? Quando eles fazem, não é pirataria, é apenas para aprendizado. Mas enfim, eu tô aqui para falar para vocês, galera, pensem por vocês. A inteligência artificial, ela é interessante, ela é útil, mas ela não substitui você como um ser humano pensante, criativo, único. Porque eu vejo muitas pessoas não vão atrás de coisas, né? Pra saber se elas gostam mesmo. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Recentemente, né? Eu sou muito fã de monstros, né? Principalmente os clássicos lá da Universal, dos anos 30, 40, por aí. E recentemente, né? Teve o lançamento de Frankenstein, né? Do Guilherme Del Toro. Muitas pessoas gostaram, outras não gostaram, né? Ele é bem Netflix mesmo. Mas uma coisa que eu vejo, as pessoas que têm acesso, ou até se quiser plachar, pode plachar também essa porra, mas as pessoas que elas querem saber se algo vale a pena antes de saber, então elas vão atrás de alguém que tem uma opinião sobre filmes e tudo mais, e fazem a opinião delas baseada nisso, né? Sem ter acesso àquilo. E como eu sou meio que desocupado, né? Atualmente trabalho com edição de vídeo e vendo coisas pela internet, né? Comércio mesmo. E então tem horas que eu tô muito no tempo livre moscando, né? Então eu fico no Instagram e eu fico rolando o feed ali, né? O doom scrolling. E eu vi muitos comentários falando mal sobre o filme. E eles eram meio que um Ctrl-C, Ctrl-V. Aí eu fui ver, né? Críticas de cinema. E muitos desses comentários vieram com base em um vídeo, né? Então eu percebi que as pessoas, elas só repetem padrões, elas não... E isso parece ser um dos motivos como o algoritmo do YouTube vem funcionando também, né? Ele só taca as coisas, né? Com as pessoas parecidas e vai tacando. Então ele meio que é um recondicionamento, né? É um reforço de pensamento pra mostrar que realmente o que tá dando certo, olha, tá fazendo aspas com a mão, o que tá dando certo realmente é aquilo que tem que dar certo, né? Por exemplo, como eu falei antes, a sua página de início do YouTube tá completamente diferente. Antigamente, né, tinha bastante vídeos de pessoas que você seguia, mas de alguma forma eu apareci pra vocês aqui e tem um monte de coisa desconhecida, além de muitas propagandas meio mais 18, né, como aquele negócio de IA, bate-papo de IA. Eles pegam um personagem de anime, desenho, filmes, e por aí você conversa com eles como se fosse uma namoradinha, né? É meio que um date sim. É muito filme Her das ideias. E olha a dicção falhando. Mas como eu tô fazendo esse vídeo sem edição nenhuma, só pra mostrar ainda mais o meu ponto, que não importa o que eu fizer, se o algoritmo quiser entregar isso aqui, ele vai entregar, porque não importa o que você faça. Se você fizer alguma coisa, ela vai ser mostrada. E como eu tava falando, as pessoas pegam o que uma crítica, um crítico falou de um determinado filme com base no gosto pessoal dele, né? Um gosto totalmente pessoal.
também técnico, né? Mas totalmente pessoal. E replicou isso. As pessoas, mesmo tendo um gosto pessoal totalmente diferente, pela questão da influência, elas acabam pegando isso e replicando por aí em comentários, né? E não querendo reclamar tanto, né? Como só tem reclamação no YouTube. Isso meio que me deixou meio puto, porque, cara, as pessoas estão parecendo IA, mano. Só que sem a parte de pensar rápido e ser inteligente. Só na parte de replicação artificial. Sem realmente fazer um estudo das coisas. E isso vem me deixando bem irritado, cara. Porque parece que a gente tá num esgoto gigante de coisas iguais. E isso meio que me irrita. E se de alguma forma esse vídeo aqui te ajudar a fazer você pensar por si mesmo, eu ficaria muito feliz. Porque algumas pessoas comentaram, né, anteriormente, né, que é engraçado você entrar aqui num bagulho totalmente aleatório e ver várias fotos, pessoas pensando de várias coisas. E é isso. Tamo junto. Se você gostou, comenta aí com o pessoal. Vamos fazer uma comunidadezinha de pessoas que querem quebrar a porra desse algoritmo do YouTube que de uns anos pra cá só piora. E é isso. Nelson desliga. Até o próximo vídeo.